lido. Gente, vocês já chegaram? Tava aqui, acabando a leitura de mais um capítulo do meu livro. Hoje, a doutora Gorduda vai falar com vocês sobre a importância da gente criar o hábito da leitura. Olha, eu também adoro ver televisão, adoro brincar com os amiguinhos, adoro fazer bagunça, mas papai e mamãe não podem saber que doutora Gorduda falou isso, hein? Mas a leitura, ela tem um lugar muito especial no meu coração. A leitura, ela vai abrir portas para o nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, a leitura vai ajudar a gente a crescer como pessoa e como indivíduo. Além disso, ela ajuda a gente a exercitar o nosso cérebro, que é essa coisa que fica dentro da nossa cabeça e que ajuda a gente a se relacionar com o mundo afora. Bom, a leitura, ela vai estimular desde cedo a nossa criatividade. Como assim, doutora Gorduda? Bom, quando a gente lê, a leitura abre portas pra gente para mundos imaginários, aventuras super interessantes e personagens que a gente nunca ouviu falar antes. E a partir disso, a gente vai criando a habilidade de conseguir desenvolver e criar brincadeiras, personagens e fantasias dentro da nossa própria cabeça, o que vai ajudar a gente até na hora de brincar com os nossos amiguinhos. Além disso, como eu falei com vocês antes, a leitura ajuda a exercitar o cérebro que está aqui dentro. Sabe quando mamãe e papai vão lá para academia e ficam assim, ó, pegando peso? Então, eles estão se exercitando. É mais ou menos isso que a gente quer fazer com o nosso cérebro. Quando a gente lê, a gente vai treinando o nosso cérebro para diversas novas situações, que vão ajudar a gente a lidar melhor com o mundo externo e, além disso, vão fortalecer o nosso cérebro para a nossa vida toda, prevenindo até algumas doenças que podem afetar a nossa cabecinha. Além disso, a leitura, ela ajuda a gente a concentrar e na memorização. Por quê? Quando a gente está lendo um livro, a gente fica tão ligado no livro, querendo saber o que acontece na história, que a gente fica muito concentrado no que está acontecendo ali. E isso é uma forma da gente treinar a concentração para quando a gente tiver que fazer outras coisas, como uma atividade na escola, uma prova, ou quando a gente for grandão, assim, bem grandão, um trabalho. É muito importante também a gente criar o hábito da leitura, porque a partir da leitura a gente vai aprender um monte de palavra nova e algumas que eu nem sei falar para vocês quais, porque eu ainda não aprendi elas. Bom, é mais ou menos isso. Quando a gente aprende novas palavras, a gente consegue falar novas palavras, escrever novas palavras, e essas palavras começam a fazer parte do nosso dia a dia, facilitando muito a nossa comunicação e ajudando também quando a gente tiver que escrever alguma coisa mais importante. A leitura ajuda também a gente a criar um sequenciamento dos nossos pensamentos, porque à medida que nós vamos acompanhando uma história em um livro, a gente tem que seguir a linearidade, ou seja, os passos de cada personagem na história, o que vai ajudar a gente a lidar com diversas situações no mundo. Além disso, gente, essa é uma das partes que eu mais gosto. Quando a gente lê, o livro, ele transporta a gente para outro universo. Outro universo? Gorduda? Tem alien no livro? Não, gente, não é assim, não. Na verdade, pode até ser, se você escolher ler um livro de ET e de alien. Mas, na verdade, quando a gente lê, a gente entra lá na história, a gente mergulha nas palavras e a gente parece que a gente está vivendo a história junto com os personagens. O que é muito legal, porque eu tô aqui, mas se eu tô lendo um livro que acontece, por exemplo, lá em Marte, eu vou achar que eu tô lá em Marte. Ou então, no fundo do mar, gente. Vocês já pensaram nisso? Como, além da leitura, que vocês vão fazer para ir no fundo do mar? Só se tiver submarino, né? Bom, gente, depois de contar para vocês um pouquinho da importância da leitura da nossa vida, eu quero deixar sugestão de alguns livros para vocês, livros que eu adoro e que eu considero muito interessantes pra gente ler. Deixa eu pegar aqui meu caderninho para contar para vocês. Bom, um dos meus livros favoritos é Alice no País das Maravilhas.
Eu não sei se todo mundo conhece o filme que tem aquele moço com um chapéu assim e um coelhinho meio doidinho, mas esse livro é muito legal. É sobre uma menina que segue um coelhinho até um buraco e entra no buraco com ele. Só que quando ela entra nesse buraco, gente, ela conhece um mundo completamente diferente do mundo que a gente está acostumado a viver. É mais ou menos como se ela tivesse entrado de cabeça numa história de livro. Só que, na verdade, ela entrou mesmo. E a partir daí ela conhece o chapeleiro maluco, o coelho, o gatinho e, gente, uma rainha doida que adora cortar a cabeça do pessoal dos reinos. Mas eu não vou falar mais nada pra vocês, vou deixar que vocês leiam. Outro livro muito legal sobre uma menina aventureira, inclusive foi um dos primeiros livros que eu li, é o livro da Pippi Meia Longa. Pippi Meia Longa é uma menina bastante atrevida e muito corajosa que sai em aventuras para conhecer o mundo, para ajudar seus amigos e para vivenciar experiências novas. Esse tem vários livros que vocês podem escolher qual vocês querem ler. Eu adoro o de capa rosa. Além disso, eu achei um livro muito interessante para todo mundo. Ele conta sobre a história do mundo para crianças. E quem escreveu ele foi o Monteiro Lobato. Aquele mesmo moço que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? Que tem a Emília, aquela boneca que fala, a Narizinho, o Visconde de Sabugosa e por aí vai. Só que dessa vez, o Monteiro Lobato tá contando pra gente de uma forma muito legal e cheia de desenhos a história do mundo que a gente vive. Um outro livro que eu acho super interessante de indicar para vocês chama Lendas Brasileiras. Só que esse Lendas Brasileiras é o Lendas Brasileiras da Turma da Mônica. Gente, é isso mesmo. O Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, escreveu um livro com todas as lendas brasileiras e mais ou menos com aquela mesma ideia da Turma da Mônica. Por que eu acho esse muito interessante? Porque nós, como brasileiros, devemos sempre valorizar a cultura do país em que a gente vive. Então é muito importante para todo mundo que nós conheçamos pelo menos as lendas que existem no nosso meio. Algumas dessas lendas são o Boto Cor-de-Rosa, lá da Amazônia, tem a Mula Sem Cabeça, tem um monte, gente. É muito legal e vale a pena vocês lerem. Um outro livro, esse é bem mais clássico, que eu recomendo que vocês leiam, chama As Fábulas de La Fontaine. Na verdade, esse tem como livro e tem como vários livrinhos separados. O que eu acho mais legal das Fábulas de La Fontaine é que eles sempre contam uma historinha, normalmente, que envolve dois animais. Por exemplo, tem um que tem uma lebre, uma tartaruga, tem um que tem um animal da floresta. Então, depende muito. Mas o mais legal é que no final de cada história, ele sempre vai dar pra gente uma lição. Como assim uma lição, doutora Gorduda? Gente, não vou dar nenhum spoiler pra vocês, mas é sempre alguma frase, alguma ideia muito importante que a gente deve aplicar no nosso dia a dia, porque isso vai facilitar demais a nossa convivência com o mundo de fora, com nós mesmos e vai ajudar a gente a lidar com todos os problemas da nossa vida. Bom, com isso, eu deixo vocês por aqui para retornar mais uma vez a minha leitura. Tchau!